Olá pessoal, professora Michele Guerra, e nesta videoaula nós vamos aprender sobre o ambiente do Excel. Quando nós abrimos o Excel, a primeira tela que nos é mostrada é essa tela aqui, e nós vamos clicar numa pasta de trabalho em branco para a gente começar a trabalhar. Aqui no Excel nós temos as guias, que são essas abas aqui em cima. Essas guias elas são separadas por grupos de funcionalidades, onde sempre que nós clicarmos em alguma delas, vai ser exibido o seu respectivo comando. Também teremos uma aba adicional, uma guia adicional, quando algum elemento novo ele for selecionado no Excel, como por exemplo a guia de formatação de imagem. E aí ela vai aparecer logo aqui ao lado da última guia. Aqui embaixo nós temos as células. Então, toda vez que eu clico com o mouse sobre uma célula e essa célula está ativa, ela aparece assim, ó, com um negrito ao redor dela. Então, eu posso percorrer por toda a minha planilha, clicando, e você vai perceber que onde a célula está ativa, ele deixa negrito. Aqui no Excel, nós trabalhamos com colunas, que são identificadas por letras, e as linhas identificadas por números. Então, é semelhante a um jogo de batalha naval. Nós temos colunas e linhas. A intersecção da coluna com a linha é o que forma minha célula, que é também o que a identifica. Cada célula aqui, ela tem um endereço. Então, eu sei qual é o endereço da minha célula, olhando qual é a coluna que ela está e qual linha está. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho coluna C, linha 4. Então, o endereço dessa célula aqui chama-se C4. Vou vir mais para cá. O endereço dessa célula aqui é I10. E assim sucessivamente por todo o meu trabalho. A título de curiosidade, nós vamos ter aqui várias colunas, não somente essas que estão sendo exibidas no momento, mas se eu diminuir, eu consigo ir muito além do meu abecedário. E aí você vai perceber que quando termina o abecedário, ele começa a junção de letras. A A, a B, a C, a D e assim por diante. As minhas linhas, elas seguem sequenciais para mais de 1 milhão aí. Vou voltar o zoom aqui para a gente poder trabalhar numa fonte grande. Essas barrinhas aqui embaixo, elas são tituladas como se fossem as folhas de um caderno. Então, eu posso usar aqui, poderia ser a folha 1, e eu consigo renomear, botão direito, renomear, e eu consigo escrever aqui, então, aula 1. Aí, se eu quiser criar mais uma planilha, mais uma folha aqui, eu clico aqui, ele já criou para mim, eu posso escrever lá aula 2, por exemplo. Se você está fazendo um acompanhamento mensal, você poderia escrever, por exemplo, o nome do mês aqui, janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. Você poderia pôr datas aqui também. Aí você tem que personalizar conforme a necessidade da aplicação na sua atividade. Aqui na parte de cima, eu tenho barra de fórmulas, que é o local onde os valores digitados, que podem ser números, fórmulas, o texto, eles serão exibidos e possivelmente digitados. Quando eu tenho um valor digitado, ele vai aparecer aqui na barra de fórmulas. E o endereço da célula qual está posicionado também.
Então, conforme eu vou clicando, ele vai mostrando aqui qual é o endereço e qual é o conteúdo da célula. Como não tem nada, ele não vai aparecer nada. A partir do momento que tem um conteúdo, ele vai aparecer aqui este conteúdo. Para eu deletar o conteúdo da célula, com a célula assim selecionada, eu aperto Delete, ele limpa a célula. Deletar. O Excel ele trabalha com cursores de diferentes tipos e cada um executa uma função. Então, o cursor, nesse formato que ele está, ele vai fazer uma função que é diferente deste aqui, que é diferente deste aqui. Eu encerro aqui o conteúdo desta videoaula. Se tiver dúvidas, escreve pra gente.